Olá, internautas do Estafeta. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, dia dos escoteiros, um dia especial aqui na cidade. Nós vamos conversar então com um pessoal que faz parte dos escoteiros de Veranópolis, o presidente Rogério Perac, também os dois escoteiros, né? O Rafael e a Valentina. Então, para você que nos acompanha no Facebook, YouTube e também Instagram. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Parabéns pelo Dia do Escoteiro. Bom dia, Gabriel. Então, muito obrigado pelo convite. Falar um pouquinho sobre os escoteiros aqui da nossa cidade, que é um grupo que está há 45 anos já aqui no município. Então, acho que já é um grupo tradicional. Então, estamos aí para conversar um pouquinho. Bom dia, Valentina. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E também a você, Rafael. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fala um pouco então sobre essa, entre aspas, eu acho que dá para dizer que é a profissão, né, dos escoteiros, algo parecido. Fala um pouquinho sobre o dia de hoje, o sentimento também do dia de hoje. Então, o escoteiro é um voluntário, um adulto voluntário, o escotista que a gente chama, né? Os adultos que ajudam no grupo escoteiro, nenhum é remunerado, é uma segunda profissão, sim. Então, quem está lá está porque gosta, porque é voluntário e está disponível a ajudar os jovens. Fazer uma trajetória deles, que eles começam desde os 6 anos de idade lá com nós. Agora existe um ramo mais novo, tá? Que está ainda em implementação no estado. Eles têm alguns grupos fora do estado também, que se chama o ramo filhotes, que é de 4 a 6 anos e meio. Esse a gente ainda não tem aqui. Futuramente, quem sabe. Então tem mais 4 ramos, tá? Ramo lobinho, que é dos 6 anos e meio até os 10 anos e meio. Então nós temos hoje 20 e poucos jovens desse ramo, com 5 chefes para ajudar, né, também. Ramo escoteiro, então seria dos 10 anos e meio até os 14 e meio, tá? Esse nós estamos com uns 28 jovens, 26 por aí, com 6 chefes, se não me engano, que estão ajudando. E o ramo sênior, que hoje a gente trouxe aqui dois jovens com nós. Ramo sênior começa nos 14 e meio e vai a 17 e meio. Quando eles fazem 18 anos, eles se tornam pioneiros, que são pessoas já adultas, né, com 18 anos, e eles fazem um projeto de vida que depois, futuramente, eles podem levar o conhecimento que eles têm no escotismo para o mundo inteiro, né? Que esse é o... Como que funciona o dia a dia do trabalho? Então, a gente não fala para eles, tá? A gente tem reunião quase todos os dias. Então, é bem interessante, porque todo mundo é voluntário. Então, para achar um horário que todo mundo possa, é mais difícil. O que eu acho legal é que a gente tem... Eu não falei do ramo sênior, mas o ramo sênior tem 3 chefes também, e o pioneiro também tem que ter o mestre, e se tiver mais algum para ajudar, também tem. Hoje a gente tem 2 ajudantes no ramo pioneiro também dos adultos, dos mais velhos. Sênior, se me ajudem, 12, hoje 13, 12 a 13, né? E pioneiro passou 3 agora, então estamos com... Acho que foi o que mais tem pioneiros hoje no nosso grupo, que é 7. Então... E eles ajudam nós nas atividades que nem chefe também, tá? Então a gente se reúne fora de horário, de noite, de meio-dia, quando dá. E todos os sábados a gente se encontra lá na sede dos escoteiros, que hoje é cedida pela Prefeitura em Comodato, lá no Parque Municipal de Integração, ali no bairro Universal. E a gente está lá disponível para eles. A gente monta atividades que façam eles crescerem e se desenvolverem como uns jovens que vão, no futuro, ser alguém na vida, né? Inclusive, eu gosto de citar que o nosso prefeito aqui de Veranópolis, o Cris, ele foi chefe escoteiro há muito tempo. Ele era do Grupo Lobinho. Então, é um cara que se tornou referência hoje no nosso município, né? E ele sempre comenta que ele é do escoteiro. É uma experiência bonita, né, Rogério? É lindo. E quem é escoteiro, é escoteiro para sempre. Deixa eu comentar que eu nunca fui escoteiro, tá? Então, Até eu ia te perguntar como é que foi a tua participação, a tua entrada nesse mundo, digamos assim, dos escoteiros. Isso aí. Então, quem leva nós para o escotismo são os nossos filhos. Então, os meus 2 filhos entraram no ramo há 3 anos atrás, 3 a 4 anos, isso não me lembro direito. E eu comecei a participar do grupo, ia algum sábado, outro não ia, e comecei a gostar. Gosto de acampar, gosto de fazer coisas na natureza, e isso me chamou muita atenção, porque eles têm muito contato com a natureza, e é uma coisa que hoje em dia não se tem mais. Na nossa época tinha, na minha época lá atrás. Então, quem chama nós
movimento é os filhos. Ou, com certeza, porque eu me lembro os jovens que são chefes hoje, ou os pais levaram, ou algum amigo um pouquinho mais velho levou para dentro do movimento. Então são os filhos que nos levam ao movimento. Sim. Valentina, como é que foi a tua participação, a tua entrada no escotismo? Conta um pouquinho para nós a tua trajetória. Eu entrei há alguns anos no ramo escoteiro e logo eu fiquei um ano no ramo escoteiro e já passei para o ramo sênior. E agora eu já estou há um tempinho e é um movimento muito bom de estar, tu se sente muito bem estando lá dentro, porque tu encontra novos amigos, tu descobre novas coisas que tu não sabia antes, e a gente aprende a viver lá dentro. Não só com os nossos colegas, mas também coisas para a vida, para a gente se virar em situações de emergência. A gente faz muitas atividades com os bombeiros também que nos ajudam. Então é muito bom para a vida e para nós mesmos, a gente se encontra dentro do movimento. E você entrou por indicação dos pais, por algum colega, por iniciativa própria? Como é que foi? Eu entrei, uma colega nossa, que agora é sênior junto com a gente, ela me chamou para participar e eu fui para testar e eu acabei gostando, me identificando e fiquei. São quantos anos que você já participa? Eu não lembro. 3 anos. É, por aí, uns 3 anos. Muito bem, e você, Rafael, como é que foi a tua entrada no escotismo? Bom, eu tô desde 2022, entrei no ramo escoteiro também. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ser lobinho, já que eu já era mais velho. Mas, assim, eu recomendaria para que todos os pais e mães que estiverem assistindo, se você tem um filho menor para colocar no ramo lobinho, ou se ele já cresceu mais, quer entrar direto no escoteiro, direto no sênior, eu recomendo. Assim, é extremamente importante, desde o início para a formação do indivíduo. O aprendizado que você tem dentro dos escoteiros, assim, é fabuloso. O pessoal tem muito desse pensamento, que tu vai nos escoteiros só para aprender nó, só para esse tipo de coisa. Mas não, é muito também sobre disciplina. E mesmo quando a gente for tratar desses assuntos mais comuns, como, por exemplo, os nós, são coisas úteis para o dia a dia. Eu posso citar 1 milhão de coisas que eu já fiz no dia a dia, que eu aprendi com os escoteiros, em situações com a minha família. Desde menor, eu sempre gostei muito também de acampar, já assisti diversos programas de aventura. Então, assim, já é muito da pessoa, mas dentro do grupo tu se apaixona mais ainda, porque tu vê que é ali que tu pertence, sabe? Então, eu recomendaria para qualquer pessoa, ingresse, se tu pelo menos tenta, sabe? Talvez não seja o teu estilo, pode acontecer, mas eu recomendo que pelo menos tente. Quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de participar dos desafios, que é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, realmente, assim, o objetivo do ramo sênior é para se desafiar. A partir dos 15 anos a gente entra no ramo sênior, né? Então é para tu se desafiar, para tu aprender, colocar em prática aquilo que tu aprendeu e que tu se disciplinou dentro do ramo escoteiro. E como é que você entrou? Foi de indicação dos pais, de algum amigo? Como é que foi? Então, eu não tinha conhecimento, já que eu não sou aqui da cidade, mas eu não tinha conhecimento sobre o grupo. Porém, eu gostava, como eu falei, muito desse estilo de coisa de aventura. E minha mãe, ela comentou comigo que existia esse grupo escoteiro e que se eu quisesse entrar para conhecer, sabe? Então, em 2022 eu entrei e aí sim, continua até hoje, né? Adorei. Vocês ainda são jovens, como que vocês se sentem, você mulher, você homem, participando também? Porque é uma experiência muito significativa em termos de evolução como ser humano, né? Como que vocês se sentem participando e digamos, tendo uma evolução como pessoa? É muito gratificante, assim, a sua evolução. Eu acho que um dos maiores prazeres da vida é o prazer de saber, sabe? Ter a disponibilidade de conhecimento, e não só a disponibilidade de conhecimento, mas também os chefes que estão sempre dispostos a te ajudar, porque o conhecimento em si, sem um instrutor de qualidade, acaba não tendo muita função. Mas por minha parte, eu acho muito gratificante estar no grupo. Eu posso afirmar que eu já aprendi muito, tanto sobre mim mesmo, quanto sobre atividades diárias. E assim, é maravilhoso. Tu vai aprender muito. Eu acho que é muito bom quando a gente está lá dentro, que a gente aprende não só a viver com as outras pessoas, a gente aprende a respeitar os outros e a ser respeitado. Que a gente tem que saber lidar com as pessoas, tem que saber respeitar os outros e saber o lugar que é o nosso posicionamento diante das situações. Como que a gente lida com situações estressantes, difíceis, cansativas. A gente aprende muito, evolui muito como pessoa dentro do movimento e a gente acaba aplicando isso na vida real.
tanto na escola ou na trabalho, às vezes, eventualmente. Por falar em escola e trabalho, vocês acreditam que, não sei se estudam ainda, se trabalham, como é que vocês conseguem, digamos, organizar o horário para assimilar todas essas situações, seja escola, trabalho, escoteiros? Tem que botar como se fosse organizar tudo que precisa fazer. E, por exemplo, a escola é durante a semana, então tudo que consegue adiantar, conseguir fazer na hora, é melhor fazer antes. Porque aí nos escoteiros também a gente tem todo sábado, e aí a gente tem que preparar as atividades. Nós somos monitores, e uma das nossas tarefas é preparar a atividade, às vezes no sábado, para os patrulheiros. Então a gente tem que saber organizar isso e saber ter o tempo de fazer cada coisa, para não ficar faltando nada. Mas vou te dizer, caso seja uma preocupação assim, ingressar no grupo para conseguir conciliar com o trabalho ou com os estudos, eu te digo que é totalmente possível, sabe? A maior dedicação vai ser o sábado à tarde, que é o momento dos encontros, e os momentos que tu vai ter, pelo menos nós, os chefes, já tem uma carga mais caprichada, né? Mas para nós, assim, dá para conciliar muito bem estudo, atividades extras durante a tarde, porque o principal mesmo vai ser no sábado. São quantas horas destinadas ao escotismo, a ser escoteiro, enfim? São 3 horas e meia. 3 horas e meia no sábado. Aí, como eu disse, da tarde a gente fica da 1h30 até às 5. E aproveitar o máximo, né? Em 3 horas e meia, assim, dá para fazer uma atividade bem boa, dá para aprender bastante. E muitas vezes a gente tem que preparar alguma atividade. Então, eu sou da opinião que uma das melhores formas de aprender também é tentando ensinar. Então, é muito bom eu ter o conhecimento daquilo, eu poder ensinar para aí sim ver o que eu realmente tenho conhecimento. Vocês dois já estão com alguns anos de experiência, são 3 anos, né? Já levaram alguma pessoa para participar também? Colega, amigo, enfim, irmão? Olha, eu particularmente já comentei sobre isso na turma. Eu entrei 1 ano antes da Valentina, eu e uma outra colega, né? Aí eu acredito que um dos motivos da Valentina ter entrado seja ter eu e a Joana. Eles me falaram, me convenceram a entrar e eu quis experimentar. Mas eu digo da parte de vocês, por exemplo, vocês levaram alguma pessoa que vocês indicaram para esse trabalho? Eu, particularmente, não chamei nenhum amigo que realmente se interessou em participar, mas tem muitas atividades que a gente faz que são atividades de integração. Alguns sábados que a gente chama a nossa família para participar, os nossos pais, nossos irmãos e amigos também, para participar de uma atividade de todos os ramos, do lobinho, do escoteiro, sênior, pioneiro, todo mundo fica mesmo no mesmo ambiente para conhecer, para brincar, para praticar as atividades juntos. Rogério, como é que você então agora pode falar sobre a evolução do ser humano depois que você entrou nesse trabalho? Vou dizer que era uma coisa que faltava, eu acho, em mim, ser voluntário. Mas eu vejo que a gente está evoluindo sempre, né? Então, eu estudo bastante, eu faço algumas coisas extra também, fora o trabalho e fora os escoteiros, que faz a gente evoluir. E levar essa experiência para eles, para os jovens. Acho que o que tu pode passar para os jovens é o teu conhecimento. Então, tu aprendendo coisas no futuro, nos teus estudos e levando para o futuro, para os jovens que estão ali no movimento, não só neles. Os colegas dos meus filhos que estão na escola, os filhos dos meus colegas de trabalho. Os jovens são o nosso futuro, né? Então, nós mostrando para eles o caminho correto, ser pessoas boas. Nós falamos dos bombeiros, os bombeiros são nossos parceiros para tudo. Então, agradeço o Sargento Forte porque ele sempre abraça quando a gente pede ajuda dele. Então, isso é muito interessante, porque são pessoas boas que querem fazer o bem e sem ter nada em troca. Acho que esse é o principal... Nem tudo na vida é dinheiro, né? É trabalhar para ganhar dinheiro. Claro que o nosso sustento vem através do trabalho, mas trabalhar com prazer é completamente diferente, né? É diferente. Depois que eu assumi os escoteiros aqui, eu digo que o sábado que eu não vou para os escoteiros fica um pouco diferente. Porque a gente não... parece que está meio perdido. E os horários, como é que tu organizou os horários para dar conta do trabalho, da casa, dos filhos e também dessa parte agora dos escoteiros? Dá para conciliar, sim, bem tranquilo. A gente tem, claro, essas reuniões que a gente faz aí, mas são para alinhar.
né? Os chefes a cabo de cada ramo tem que fazer reuniões também para poder o que vamos fazer na atividade de sábado, porque é o brincar também, mas é o brincar levando a algo melhor, né? Então são atividades que, como é que eu vou dizer assim, te levam a ser uma pessoa melhor, porque não é só a atividade em si, faz tu pensar, faz ver qual é o que tu tá levando disso, né? Então eu vejo que tu vai evoluir sempre nessa caminhada que eles têm. Eles não entraram de lobinho, mas eles adoram ficar com os lobinhos, porque os lobinhos eles te ensinam também coisas. Porque cada ramo tem a sua etapa. O lobinho é o ramo que vai fazer eles se conhecerem. O escoteiro vai tornar eles independentes. E o sênior vai ser aquele que vai buscar o desafio. E o pioneiro vai ser aquele que vai construir as coisas. Então eu acho que Todo um processo, todos os ramos é um processo. E eles já entrando como escoteiro sênior, eles já vão ver os lobinhos lá, eles estão aprendendo isso. Isso a gente já aprendeu, mas vamos ver o que eles estão vendo lá, que também é interessante para eles. Esquece a interação que eles têm dos 4 ramos juntos, é muito boa. Porque um vê o que falta no outro e vão se preenchendo. Isso Muito é bem. bom. Pode começar pela Valentina, o dia memorável desses 3 anos aí, um dia que você guarda com muito carinho. Eu sei que deve ter vários dias, mas escolhe um apenas, por favor. Um só? Peraí. Eu acho que nos desafios, a gente faz desafios noturnos e teve um que foi muito bom porque a gente separa as patrulhas e era muito bom ver como cada um estava se esforçando ao máximo. Cada um estava dando o seu melhor para estar ali e talvez um seja melhor, entre aspas, que o outro, ou seja mais forte, seja mais rápido, mas é muito bom ver cada um fazendo o seu melhor, fazendo o melhor que pode para todos conseguirem o que precisam. E no final um trabalho em equipe, com certeza, né? Sim. E você, Rafael, qual que é o dia que você guarda com muito carinho? Olha, eu vou ter que infringir um pouco tua regra e vou ter que citar 2 momentos, porque eu acho bem válido falar sobre eles. O primeiro é tratando de um desafio, que é a principal prática da tropa sênior, né? Que foi o Highland Games, em Estância Velha, que eram jogos escoceses. E nesses jogos escoceses foi muito marcante para mim, não só por ter sido bem difícil, mas também por eu estar na patrulha que foi campeã. Entre mais de 30 patrulhas, assim, inexplicável o sentimento daquele dia, depois de meses da gente treinando para aquele desafio e conseguir conquistar a vitória. E o outro momento é um acampamento que a gente participou, o Jamboree Nacional. Simplesmente inesquecível. Foram 7 dias em Barretos, em São Paulo, no Parque do Peão. Acho que quase 7.000 envolvidos, 7.000 escoteiros de todo o Brasil, incluindo, se tu procurasse bem, tu encontrava gente até de Hong Kong lá. E assim, a troca cultural, a quantidade de gente que tu vai conhecer, pessoas de todos os tipos, assim, é maravilhoso. Tu vai fazer amigos que tu tem contato até hoje e também a experiência de estar com muitas pessoas diferentes fazendo atividade junto como se fosse um só. Porque basicamente são uma família só, né? A família de escotismo no Brasil. E esse Jamboree, inclusive, foi o Jamboree do centenário de escotismo no Brasil. Então, assim, foi super marcante para mim, inesquecível. Como que as pessoas podem levar os filhos, podem participar dos escoteiros aqui em Veranópolis? Como é que elas fazem? Então, aqui em Veranópolis nós temos a nossa sede, que é no parque cedido pela prefeitura, né? Então a gente tem a atividade da 1h30 às 17h todos os sábados, exceto algum feriado ou quando a gente está fora para os acampamentos e coisa. Mas a gente sempre tem as meninas que ficam aí na secretaria, que é só chegar lá, dar o nome, preencher uma fichinha pré-cadastral, porque como a gente não tem tantos chefes, que se a gente tivesse mais chefes daria para botar mais gente, a gente precisa que tenha uma lista de espera. Hoje nós estamos com algumas vagas de lobinho ainda, que começaria dia 9 de maio. Tem uma limitação a cada vaga. São quantas limitações? Lobinhos nós temos 24 a 28 máximo, escoteiro até 32 e sênior acho que é 16 ou 20 também, tá? Então tem uma limitação. Então quando a gente chega nesse limite, a gente tem que segurar essas vagas e fica com as fichas para depois entrar em contato. Que foi o que aconteceu esse ano. A gente entrou em contato com várias pessoas para entrar, porque vários passaram para escoteiro dos lobinhos. Passou 7 ou 8, se não me engano. E dos escoteiros para sênior também passou mais 4.
Então é bem interessante ir lá para conversar com nós. Hoje nós estamos no... Pois é, tem um escoteiro, desafio, né, que você Isso, ia organizar. Nós temos duas coisas para te contar hoje. Então vamos Nós lá. temos o Jantar dos Escoteiros, que é o tradicional Jantar dos Namorados, como é conhecido na cidade, e que é dos escoteiros, né? Então esse ano vai ser no dia 13 de junho, na comunidade Vila Azul, começando em torno das 7 horas, que a gente tem algumas homenagens para fazer no início, o jantar às 8, e às 9 a gente vai vincular aos seniors, porque eles vão ter uma atividade no dia 13 de junho que começa às 7 da manhã até às 21. E eles vão ter a premiação no dia do jantar. A premiação deles. E vai ser no jantar. Então todos esses escoteiros do estado que virão, que é do ramo sênior, eles vão estar presentes no jantar. Então vocês vão conhecer os escoteiros na alma, porque eles são bagunceiros, eles têm ordem, mas são bagunceiros. Mas é bonito de ver. Eu já fui, tenho 4 momentos lindos. Eu ia te perguntar também, né, um É. momento especial. O Agars com os Lobinhos, que foi 4 dias em Lajeado, que era sobre Harry Potter, sensacional. O ADE, que eu conheci com os escoteiros. O Highlander Games, que foi sensacional, eu fiquei com eles lá. E o ADP, que é o Encontro dos Pioneiros, que foi aqui em Veranópolis no ano passado. Então, no ano que eu fui presidente, primeiro ano, eu tive as 4 experiências, os 4 ramos. Me envolvi muito e são 4 experiências que eu vou levar para minha vida para sempre. Tem agora esse ano a nossos 45 anos, deixa eu até tirar o nosso lenço aqui. A gente fez um lenço especial comemorativo dos nossos 45 anos. Então ele tem um desenho diferente do nosso tradicional, tá? Isso eu acho legal de falar porque foi um escotista do ramo sênior que desenvolveu o logo, né? E a gente fez uma votação e ele ganhou. Eu gosto de comentar, ele ganhou e lá tem uma mística que a gente chama no nosso grupo, que é da nossa escotista Yasmin, né? Ele é sobrinho da Yasmin, que é uma escotista que faleceu há poucos anos atrás. E ficou o sentimento dela dentro do grupo, esse sentimento de grupo dela, que ela era uma escotista que era escotista todos os dias, vamos dizer assim, 24 horas por dia. E ele acabou ganhando e a gente criou um lenço comemorativo dos 45 anos do grupo, que vai ser usado por todo o ano, né? E o nosso lenço tradicional, que é este aqui, né? Então este ano a gente trocou o nosso lenço tradicional pelo lenço dos 45 anos. E teve essa comoção ali, que eu falo que é uma comoção, porque a mãe dela participa do nosso grupo ainda, tá? A gente pede ajuda para ela, ela vem todas as vezes que a gente pediu ajuda, ela tá lá para nos ajudar. A mãe, o pai, né, também, e toda a família. Inclusive, o Bruno que ganhou, ele é sobrinho da mãe da Yasmin, né? Tem a parte triste, que é o falecimento, mas tem a parte, digamos, legal, que deixou um legado, né? É um legado. A Yasmin é um legado. Inclusive vai ser criado, lá no Parque Municipal, vai ser criada aquela academia ao ar livre, que vai ter o nome da Yasmin. Então, eu acho legal a gente comentar sobre isso, porque ela deixou um legado para o grupo. Ela é o grupo, vamos dizer assim, hoje, em outro plano, digamos assim. E o nosso jantar, então, vai comemorar os nossos 45 anos, que foi essa parte do lenço. E vamos comemorar também os sênior, que vão estar em evidência esse dia também, por causa do desafio que começa de manhã cedo e vai até à noite. E vamos fazer lá perto de Vila Azul, com uma concessão ali do antigo Parque dos Três Monges, que o seu Carmelindo vai ceder para nós poder usarmos lá com os jovens. Então, acho que o que nós tínhamos que dar de recado era isso. Só em relação ao jantar, as pessoas vão comprar o ingresso? Como é que funciona? Isso aí. Os ingressos a gente já tem os valores, tá? Foi lançado ontem, então a gente vai começar... Já entregamos alguns ingressos para o pessoal do ramo, o pessoal do grupo. R$80 o jantar, lá na comunidade Vila Azul. O cardápio tradicional do Jantar dos Namorados, aquele que tem tudo que o pessoal ama no nosso cardápio, que é um pouquinho diferente dos cardápios normais de jantares. R$40 para criança até 11 anos, se não me engano, de 6 a 11.
Estamos aí para encher aquele salão, 700 pessoas para estarem lá ajudando, comemorando com nós os nossos 45 anos. Muito bem, agora tu não foge da regra, tá? É uma palavra só para definir o que é ser escoteiro. Muito bem, então eu acho que a minha palavra seria desafio. E você, Valentina, uma palavra só. Acho que comprometimento. Você também, Rogério, uma palavra para definir. Amor. E a minha palavra para vocês então é parabéns pelo dia de hoje, então dia 23 de abril, o dia dos escoteiros. Obrigado pela conversa, um bom trabalho e ótimas festas também. Obrigado. Muito obrigado.